Paz do Senhor a todos. Gostaria de estar desejando nesse dia um abençoado dia a cada um de vocês que estão me assistindo através desse vídeo. E nesse dia, meus amigos, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. E essa palavra ela se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que nos diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas é Deus que dirige os seus passos. Essa palavra, meus amigos, é uma palavra verdadeira, uma palavra muito profunda. E quando eu li essa palavra e comecei a refletir nela, eu pude perceber que essa palavra é uma grande verdade. Porque essa palavra ela vem de encontro com todo aquele que coloca a sua vida na presença de Deus. Todo aquele que um dia teve um encontro com Deus, que colocou a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua faculdade, o seu trabalho, enfim, colocou toda a sua vida na presença de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, quando nós temos um encontro com o seu Filho Jesus Cristo e colocamos a nossa vida na presença dele, aceitamos ele como nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador, nós vamos perceber que as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles já não nos pertencem somente a nós, mas agora também pertence a Deus. E nós sabemos que Deus, ele nos ama. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E quando colocamos a nossa vida na presença de Deus, meus amigos, nós vamos perceber que agora Deus começa a zelar por nós. A própria palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos o seu Filho Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador, é-nos concedido ser chamados filhos de Deus. Agora nós não estamos nesse mundo somente por estar, nós temos agora um sentido por estarmos aqui. Nós temos uma razão de viver, um sentido de existir. E muitas pessoas elas não têm esse sentido de existir. O homem, ele nasce, ele cresce, e dentro de si nascem também sonhos, projetos, sonhos de conquistar um bom trabalho no futuro, uma boa profissão, né? Uma casa, o seu carro, uma família. E isso se torna para o homem um foco, um objetivo, talvez único e principal objetivo da sua vida, que é ir atrás dos seus sonhos, aquilo que o homem assenta no seu coração. Mas muitas vezes nós, seres humanos, temos isso como o único foco de nossas vidas, um único objetivo a alcançar. E isso se torna um sentido de existir. Muitas vezes nós vamos parar para pensar, os nossos sonhos, os nossos projetos, muitas vezes, nos faz nos mover, nos faz trabalhar, nos faz lutar, nos faz ir à conquista dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque é esse o único sentido de nós existir, que é conquistar um bom trabalho futuramente, é conquistar uma boa casa, um bom carro, uma família, filhos. Isso se torna um único objetivo, um único foco na vida do ser humano. E muitas vezes nós trabalhamos, nós estudamos, nos esforçamos e nós corremos no nosso dia a dia para alcançar estas coisas. E muitas vezes esquecemos que é Deus que nos capacita, Ele que nos dá meio, Ele que nos dá a saúde, nos dá força, Ele que nos dá a coragem, a esperança de irmos atrás dessas coisas e conquistar elas. E muitas vezes nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da sua existência, nós esquecemos que Deus é que nos dá todas as coisas. E quando nós temos um encontro com Deus, uma das coisas que todo aquele que tem um encontro com Deus, ele reconhece em si que ele não é nada. Nós não somos nada diante desse mundo. Muitas pessoas elas sonham, têm projetos, almejam objetivos e muitas vezes esquecem que Deus existe, esquecem que Deus é que nos dá todas as coisas. E muitas vezes por alguma circunstância da vida, por algumas circunstâncias que ocorrem nesse processo de conquista, os nossos sonhos muitas vezes são interrompidos, os nossos sonhos são
interrompidos por alguma circunstância, aos nossos objetivos. Muitas vezes nós temos exemplos próximos a nós de pessoas que lutam, que batalham no seu dia a dia para alcançar determinado sonho, determinado objetivo. Muitas vezes suas vidas são interrompidas por determinadas circunstâncias. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos entender que nós não somos nada sem Ele. Não somos nada sem Deus. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós ganhamos o sentido de existir. E agora os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, ela não pertence somente a nós, mas pertence também a Deus. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, a palavra de Deus diz que Deus zela por nós. Agora Ele começa a cuidar de nós. Ele começa a cuidar das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós podemos perceber que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está todo o tempo conosco, nos guardando, cuidando de nossas vidas, nos dando saúde, nos dando força, nos abençoando com todas as bênçãos que esta palavra nos diz que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz aquilo que os olhos não viram e que o coração sequer sentiu e que a nossa mente sequer imaginou. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para ti. Mas para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, nós devemos reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é nosso Deus e que não há nenhum outro Deus além dele. E a palavra de Deus nos diz que quando nós colocamos a nossa vida, nós também agora nos tornamos filhos. E se somos filhos, também somos herdeiros dele. E se somos herdeiros, vamos estar um dia com eles na glória, junto com o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nessa tarde de vocês fazerem um experimento, de colocar sua vida na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu quero te convidar nessa tarde, confia no Senhor, coloca a sua vida na presença dele e você vai receber coisas que você nunca imaginou em receber. Você vai ver coisas, experimentar de coisas que você jamais experimentou. E uma coisa maravilhosa que é colocar a nossa vida na presença de Deus, não é somente desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, mas é também conhecê-lo como Ele é, como Deus é, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que não cuida e nem fica contando os nossos pecados, os nossos erros, mas Ele é um Deus que sempre está pronto a nos perdoar e a nos receber. Eu quero te convidar essa tarde, coloque a tua vida na presença de Deus. Por mais que você não acredite, por mais que você até mesmo não creia que Ele existe, eu quero te convidar a se fazer um desafio, a experimentar, a colocar a tua vida na presença dEle. Eu tenho certeza, por experiência própria, você não vai se arrepender. Até porque você não tem nada a perder em colocar a sua vida na presença de Deus. Então coloque hoje a sua vida na presença dEle. Confia nele e você vai experimentar daquilo que Ele vai fazer na tua vida e na vida da tua casa, da tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Eu deixo esta palavra para você e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.